Existe um momento na vida em que você finalmente percebe que não está esperando dinheiro. Está esperando por uma palavra. Uma única palavra capaz de interromper anos de hesitação, de dúvida, de ciclos repetidos que drenam sua energia e diminuem sua visão. Essa palavra, simples, direta, poderosa, é o divisor de águas que separa quem continua preso na mesma história financeira de quem muda o próprio destino em questão de minutos. Essa palavra é decisão, não desejo. Decisão, não esperança. A decisão verdadeira não tem um peso energético que nada mais possui. Ela muda o clima interno, muda o seu comportamento, muda sua relação com o futuro. Ela reorganiza sua mente instantaneamente. Bob Proctor dizia: sua vida muda quando você decide, não quando você aprende. E é exatamente isso, porque o conhecimento sem decisão é apenas informação, mas a decisão, quando é real, aciona mecanismos internos que você nem sabia que tinha. Transforma você em alguém que não apenas sonha, ativa movimento. E o mais impressionante é que essa palavra, decisão, opera de forma quase imediata. Basta um segundo de verdade para quebrar anos de programação limitante. Pense nisso. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas não fez? Quantas oportunidades você deixou passar porque esperava sentir segurança? Quantos sonhos você adiou porque achava que precisava de mais dinheiro, mais tempo, mais condições, capacidade? Nada disso era falta de decisão, porque a mente, quando não decide, fica presa em um ciclo de análise infinita. Ela cria medo, cria dúvidas, cria justificativas, tudo para evitar o desconforto da mudança. Mas quando você decide de verdade, tudo dentro de você muda de posição. A dúvida perde força, o medo se cala, o corpo responde. Você sai do modo espera e entra no modo ação. E essa mudança interna, essa virada de chave, é o que altera seu destino Aparece financeiro. magicamente, Não porque o mas dinheiro, porque você passa a agir como alguém que está indo ao encontro dele, não fugindo dele. A decisão cria o movimento que o dinheiro responde. A verdade que quase ninguém admite é que a maioria das pessoas está financeiramente travada não por falta de oportunidade, mas por falta de decisão. A pessoa até quer mudar, até imagina uma vida melhor, até diz para si mesma que um dia vai acontecer, mas esse um dia nunca chega porque ela nunca faz o movimento que separa a intenção. Ela é o momento exato em que você deixa de negociar consigo mesmo, em que você para de fazer promessas vazias e passa a assumir um compromisso interno inegociável, em que você não aceita mais a antiga versão da sua vida como normal. A decisão cria corte, corta hábitos antigos, corta desculpas, corta atrasos, corta vínculos emocionais com a escassez. E esse corte é libertador. Pessoas ricas, e aqui não falo só de dinheiro, elas decidem de consciência, não porque são impulsivas, mas porque não deixam medo e dúvida dirigirem a própria vida. Elas entendem que enquanto você não decide, o mundo não se move. Enquanto você não decide, nada se alinha. Enquanto você não decide, sua vida fica suspensa entre o que você quer e o que você tolera. E essa suspensão é a maior fonte de estagnação financeira que existe. E aqui vai o ponto mais poderoso. A decisão muda sua vibração antes de mudar seu resultado. Quando você decide, seu corpo muda de postura, sua voz fica mais firme, sua mente fica mais clara. Você entra em um estado psicológico que Bob Proctor chamava de ponto de não retorno, o momento em que você deixa de tentar e passa a assumir. E é isso que cria o encurtamento do caminho. O dinheiro, as oportunidades, os contatos, as ideias, tudo isso só aparece para quem está comprometido, não para quem está avaliando possibilidades. A decisão abre portas, a mensagem que você envia ao mundo. Antes, você vibrava dúvida. Depois da decisão, você vibra direção. Antes, você
reagia. Depois da decisão, você cria. Essa mudança energética é tão forte que muitas vezes você começa a perceber sinais imediatos, pessoas que te procuram, ideias que surgem, caminhos que se revelam. Nada disso é coincidência, é consequência. A decisão coloca você na rota. O universo ou a vida, existe algo profundamente transformador cooperar na decisão com quem já escolheu. Ela redefine sua autoimagem em minutos. A pessoa que não decide vive como alguém indefinido. Não é quem era, mas também não se permite ser quem deseja ser. Ela permanece presa num entre-lugar, onde tudo parece possível, mas nada se concretiza. A decisão quebra esse ciclo porque cria identidade. Você deixa de ser alguém tentando mudar e se torna alguém que mudou. E isso altera tudo. O corpo passa a se comportar. O cérebro começa a operar de alguém que está avançando. As emoções se organizam ao redor de uma nova referência interna. Você literalmente se reposiciona no mundo. E o mais impressionante é que a decisão não depende de recursos, nem de circunstâncias, nem de motivação. Ela depende de escolha. Pessoas que prosperam financeiramente e emocionalmente não esperam sentir confiança para decidir. Elas decidem e a confiança nasce do comprometimento. Você espera se sentir pronto. Elas sabem que você se condena a nunca começar. A prontidão é uma ilusão emocional criada pela mente para evitar desconforto. A decisão é o antídoto. E aqui está a parte mais surpreendente. A decisão cria uma força interna que o medo não consegue acompanhar. O medo só domina quem não escolhe, quem vive analisando, hesitando, comparando, esperando. Mas no instante em que você decide, o medo perde espaço. Ele até aparece, porque é natural, fundo, mas não manda mais. A decisão ocupa o centro. Ele vira um ruído. Bob Proctor dizia que a decisão corta a mente ao meio. Uma parte deixa de existir e uma nova parte nasce no mesmo instante. É como acender uma luz que você não consegue mais apagar. Você passa a ver caminhos antes invisíveis, passa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que sua indecisão escondia. Passa a agir como alguém com destino, não como alguém à deriva. Essa mudança interna, essa reorganização quase imediata, é o motivo pelo qual tantas pessoas relatam saltos financeiros logo após decidir. Não é mágica, é foco, é energia direcionada, é identidade alinhada. Quando você decide que vai prosperar, o mundo começa a operar a favor de quem você está se tornando, não de quem você foi. Agora vamos para o ponto mais ignorado da educação financeira tradicional e, ao mesmo tempo, o mais decisivo para quem realmente quer prosperar. O dinheiro não segue conhecimento. O dinheiro segue decisão. Não é o quanto você sabe, nem o quanto você já fez. É o quanto você decide se tornar alguém capaz de gerar, multiplicar e sustentar riqueza. Sem decisão, conhecimento vira acúmulo. Com decisão, conhecimento vira ferramenta. A maioria das pessoas passa anos consumindo conteúdo sobre prosperidade, mas nunca vive prosperidade porque nunca tomou a decisão que muda tudo. Elas estudam investimentos, mas não investem. Estudam sobre negócios, mas não iniciam. Estudam sobre mudanças de vida, rotinas, mas permanecem nas mesmas. Que saber vai gerar resultado, mas saber não cria nada. A decisão cria, porque a decisão define direção e a direção define comportamento. Quem decide prosperar começa a agir diferente imediatamente. Não porque o mundo mudou, mas porque o parâmetro interno mudou. Uma nova referência aparece dentro da mente. É isso que eu vou viver. E a partir daí, cada movimento se realinha com
com essa nova escolha. E existe outro ponto fundamental. A decisão elimina a incoerência. Você deseja uma coisa, mas vive outra. Quer prosperidade, mas vibra a escassez. Quer avanço, mas escolhe conforto. Quer oportunidade, mas se esconde atrás do medo. Essa incoerência consome energia e destrói resultados, porque nenhum desejo se manifesta enquanto você envia sinais contraditórios. Mas a decisão alinha tudo em você. Pensamento, emoção e ação passam a caminhar na mesma direção. Isso cria um campo interno quando alguém de finalmente força decide que algo na magnetiza vida financeira, novas o progresso possibilidades. parece acontecer É por isso. de repente. Mas não é de repente, é coerência. A mente para de lutar contra si mesma, o corpo para de resistir e a energia para de se dispersar. Tudo se concentra num único movimento: avançar. A decisão é, literalmente, o instante em que você deixa de ser dividido por dentro e se torna inteiro. E pessoas inteiras criam resultados inteiros. Pessoas indecisas criam resultados fragmentados. De qual lado quer Você estar? sabe. Agora vamos entrar na mecânica interna de por que a decisão muda o destino financeiro tão rapidamente. Quando você decide de verdade, algo muito específico acontece. O seu cérebro começa a filtrar a realidade de um jeito completamente novo. Antes, você via obstáculos. Depois, você vê direções. Antes, você percebia riscos. Depois, você percebe possibilidades. Antes, você buscava justificativas. Depois, começa a buscar soluções. A decisão ativa não é consciência seletiva, aquilo que Bob Proctor sempre mencionava como a capacidade humana de enxergar apenas aquilo que está alinhado com seu propósito. Quando você decide prosperar, sua mente começa a destacar caminhos que você ignorava, pessoas que você não percebia, ideias que estavam adormecidas. É como se o foco apertasse um interruptor dentro de você e, de repente, tudo que antes parecia distante começa a fazer sentido. É por isso que quem decide não porque tem mais oportunidades, mas porque passa a enxergar as oportunidades que sempre existiram. A decisão muda a forma como você interpreta o mundo, e quando a interpretação muda, o comportamento acompanha. E é no comportamento que o milagre financeiro acontece. A pessoa indecisa age pouco, lento, com medo, com hesitação. Ela pensa demais e executa de menos. E isso mata qualquer possibilidade de avanço. Já a pessoa decidida age com outro ritmo, não age para ver se funciona, outra energia. Ela age porque já decidiu que vai funcionar. Essa certeza cria uma força que acelera resultados. Você começa a falar de outro jeito, a se posicionar de outro jeito, a entrar em ambientes que antes evitava, a aceitar oportunidades que antes rejeitava. E principalmente, você se torna alguém que inspira confiança, porque nada atrai dinheiro mais rápido do que confiança. Não arrogância, não impulso, mas a confiança tranquila de quem sabe para onde está indo. Mercado confia em quem confia em si. As pessoas confiam em quem se compromete. As portas se abrem para quem não está testando a vida, mas vivendo com direção. E tudo isso nasce de uma única palavra: decisão. Uma palavra simples, mas que carrega o poder de reorganizar sua mente, seu caminho e sua vida inteira. Quando você decide, você cria movimento. E todo destino financeiro é construído a partir de movimento. Existe um ponto crucial sobre decisão que transforma completamente a relação. A decisão cria identidade. A pessoa indecisa vive em um estado emocional instável. Ora acredita, ora duvida, ora avança, ora recua, ora sonha, ora se esconde. Essa oscilação cria resultados igualmente oscilantes. Nada se solidifica, nada amadurece, nada prospera. Mas no momento em que você decide
decide, a identidade se firma. Você deixa de ser alguém que quer ser próspero e se torna alguém que é próspero em construção. Essa diferença é colossal. Identidade. Porque o dinheiro não responde a pessoas que prosperam, não perguntam: será que um dia consigo? Elas perguntam: o que preciso fazer hoje? Como a pessoa que já está conseguindo. A decisão cria uma nova referência interna e sua mente começa a trabalhar para honrar essa referência. Ela busca comportamentos compatíveis, pensamentos compatíveis, ambientes compatíveis. É por isso que a decisão tem efeito imediato. Ela muda o centro gravitacional da vida. O que antes te puxava para baixo perde força. Parecia distante, começa a se aproximar, porque sua identidade está finalmente apontada para uma direção. E identidade sempre vence dúvida. E há algo ainda mais poderoso. A decisão dissolve desculpas. A pessoa indecisa sempre encontra motivos para adiar. Não é o momento, estou cansado, não tenho dinheiro, não estou preparado, vou esperar segunda-feira. A decisão calou essa voz, porque decisão cria compromisso e compromisso cria ação. Quando você decide, será que eu faço? A pergunta deixa de ser como eu faço. Essa mudança é gigantesca. Ela muda sua postura emocional, sua disciplina, sua maneira de lidar com desafios. Cada obstáculo deixa de ser prova de que não é para você e se torna parte natural do caminho. E isso muda completamente seus resultados financeiros. Pessoas decididas não param no primeiro problema. Elas ajustam, insistem, reavaliam, corrigem, aprendem e continuam avançando. Elas sabem que processo de lapidação não é uma linha reta. A decisão transforma desafios em degraus e degraus em progresso. Enquanto isso, a indecisão transforma até pequenas dificuldades em muros. Decidir é o que separa quem cresce de quem repete ciclos. E é exatamente essa virada interna que você está acessando agora. Agora vamos entrar na parte mais silenciosa e também na mais decisiva da transformação financeira. A decisão muda a forma como você se relaciona com você mesmo. Antes de decidir, dúvida. Você se trata como alguém com hesitação, age com medo, faz promessas frágeis que você mesmo sabe que não vai cumprir. E essa relação desgastada com sua própria palavra mina sua autoconfiança, porque no fundo você aprende a não acreditar em você. Mas quando você decide, verdadeiramente decide, algo muda no seu eixo interno. Você passa a se tratar com mais firmeza, mais honra, mais coerência. Sua palavra se torna um compromisso, não uma intenção vaga. Você começa a sentir acordar no horário, nos cumprir o que prometeu, fazer o que precisa ser feito mesmo quando não quer. E esses pequenos movimentos constroem algo gigantesco: autorrespeito. E autorrespeito é uma das energias mais poderosas que existem para atrair prosperidade. Pessoas que se respeitam tomam decisões melhores, escolhem ambientes melhores, se cercam de pessoas melhores. Elas elevam o padrão de tudo, inclusive do dinheiro que aceitam na vida. A decisão é o que inicia essa virada ainda mais profunda. E a decisão cria um rompimento emocional com a antiga versão de você. Parece sutil, mas é transformador. Antes, você operava a partir de condicionamentos que te faziam minimizar seu potencial. Agora, você opera a partir de uma visão que te puxa para frente. Antes, você dizia, vou tentar. Agora, você diz, eu vou. Antes, você buscava garantias. Agora, você se torna a garantia. Essa mudança emocional é tão poderosa que altera até a forma como seu corpo se move. E, principalmente, você passa a não tolerar mais aquilo que simboliza sua antiga vida financeira. Não tolera desorganização, não tolera procrastinação, não tolera desculpas, não tolera repetição dos mesmos erros. A decisão cria um novo padrão interno e, a partir desse padrão, o velho deixa de caber. Esse rompimento emocional não é dramático, ele é sólido.
É uma sensação interna de eu estou indo, com medo energia, ou sem medo. É exatamente e essa postura que abre portas inesperadas. O dinheiro encontra pessoas que já se colocaram em movimento. A decisão te coloca nesse movimento. Existe um estágio da decisão que poucas pessoas falam, mas é aqui que a maioria tem o maior salto financeiro. Quando você começa a agir como se o futuro já estivesse garantido. Não é fantasia, não é ilusão positiva, é coerência interna. A pessoa indecisa vive esperando sinais externos para agir. Se o mês for bom, eu começo, eu invisto. Se sobrar, se aparecer tempo, eu estudo. É um condicionamento que coloca a vida no comando e coloca você no banco de passageiro. Mas quando você decide, a lógica inverte. Você começa a agir primeiro, porque sabe que sua ação é o sinal que cria o movimento externo. Você passa a investir em você antes do dinheiro sobrar, porque entende que é isso que faz o dinheiro crescer. Passa a estudar antes de ter resultados, porque sabe que são os estudos que criam os resultados. Passa a estruturar projetos antes de ter validação, porque entende que a validação só vem para quem já está construindo. A decisão cria antecipação, e antecipação cria prosperidade. É assim que pessoas comuns saltam de nível, enquanto outras passam anos no mesmo lugar. Elas agem como se o futuro já estivesse se formando, porque está. E existe um ponto ainda mais profundo, talvez o mais poderoso deste processo. A decisão cria destino. Parece forte, mas é literal. É um caminho ativado. O destino não é um caminho pré-escrito. Acontece no instante em que você decide quem será daqui para frente. Pessoas que prosperam não têm sorte, elas têm direção. Elas acordam todos os dias alinhadas com a identidade que escolheram viver. E essa consistência faz com que o mundo coopere. Você começa a notar encontros improváveis, portas que se abrem, ideias que chegam, percepções que se ampliam. Não é coincidência, é ressonância. Você está vibrando numa frequência compatível com aquilo que atrair. A decisão faz isso. Ela reorganiza sua energia, transforma sua postura interna e te coloca em sintonia com resultados maiores. A indecisão te mantém rodando em círculos. A decisão te coloca em linha reta. E linha reta, quando bem sustentada, sempre chega em algum lugar extraordinário. Porque ninguém que decide de verdade permanece no mesmo ponto. A decisão te move. E quando você se move, a vida se move com você. Agora chegamos ao ponto onde a palavra se torna estrutura interna. Deixa de ser conceito. A decisão cria um novo centro de gravidade emocional. Antes dela, você oscilava entre querer e temer, entre sonhar e duvidar, entre planejar e procrastinar. Mas quando você decide, essa oscilação cessa. Há um eixo dentro de você que se firma. E esse eixo não depende de motivação, nem de circunstância, nem do humor do dia. Ele nasce da clareza, nasce da responsabilidade assumida, nasce da consciência de que a vida não muda quando você deseja. E esse posicionamento não é agressivo, ela muda, é estável. É um tipo de força silenciosa que reorganiza tudo ao redor. Pessoas começam a te ver diferente. Você passa a inspirar confiança, mesmo sem entender exatamente por quê. O ambiente começa a responder ao seu novo padrão interno, porque a decisão cria magnetismo. E magnetismo atrai o que é compatível, afasta o que é fraco e ilumina o que é caminho. A pessoa indecisa vive ao sabor dos ventos. A pessoa decidida estágio se torna o vento. E ele é o mais transformador de todos. A decisão muda o que você tolera. E o que você tolera determina a sua vida financeira. Antes de decidir, você tolerava atrasos, tolerava falta de organização, tolerava trabalhos que não te valorizavam, tolerava ambientes que te diminuíam, tolerava desculpas que te mantinham pequeno. Mas quando você decide, essa tolerância desaparece, não por arrogância,
por respeito, autorrespeito. Para Você de aceitar para de aquilo que negociar sabota com a seu própria crescimento. mediocridade. Para de adiar aquilo que te faria avançar. Essa mudança é tão profunda que muitas vezes é aqui que o salto financeiro acontece. Porque quando você deixa de tolerar o que te mantém para trás, você abre espaço para aquilo que pode te levar adiante. E de repente, oportunidades aparecem porque você criou espaço interno para recebê-las. É sempre assim. A decisão redefine padrões e padrões redefinem destino. Quando você decide, alguém impossível de ser ignorado pela vida, pelo mercado, pelo futuro, a decisão é mais do que uma palavra, é um ponto de renascimento. Quando você chega a esse ponto, o ponto em que entende que decisão não é apenas um ato, mas uma identidade, algo dentro de você finalmente se liberta. Você percebe que tudo o que parecia impossível antes não era impossível, era apenas incompatível com a versão indecisa de você. E agora, essa Entre versão o seu não passado existe mais, e o seu futuro. a decisão cria Antes uma dela, fronteira você invisível. vivia reagindo ao mundo, esperando que algo externo mudasse sua direção. Depois dela, você entende que o mundo responde à sua direção. Essa consciência é tão poderosa que muda até a forma como você interpreta desafios. O que antes te derrubava, agora te fortalece. O que antes te paralisava, agora te empurra, porque você deixou de ser alguém que aguenta a vida e se transformou em alguém que conduz a própria vida. De ter tudo planejado. E essa condução Depende de ter tudo decidido. A clareza substitui o medo, o movimento substitui a dúvida, a intenção substitui a hesitação. É assim que destinos financeiros mudam em minutos, quando a mente passa de espectador para comandante. E é aqui que este vídeo se torna mais do que uma mensagem, se torna um marco, porque a partir do momento em que você ouviu, compreendeu e sentiu essa palavra, você não consegue mais viver como antes. Decisão, absolutamente Uma palavra simples, mas ela que muda redefine sua energia, sua postura, seu foco, sua rota. Ela muda o tipo de vida que você aceita e o tipo de futuro que você constrói. E principalmente, ela muda quem você acredita que é. Você não é alguém à espera da chance perfeita. Você é alguém que cria a própria chance. Você não é alguém que deseja prosperidade. Você é alguém que decide prosperar. E quando você decide, a vida responde. Sempre, porque a vida respeita quem se respeita. Vida abre portas para quem tem coragem de girar a maçaneta. Então guarde isso. O seu destino financeiro não muda quando o dinheiro chega. Ele muda quando você decide que não vai mais viver sem direção. Decida e veja a vida se reorganizar ao seu favor. É assim que tudo começa. É assim que tudo muda. É assim que você cria o seu próximo nível.